A respeito do Conselho Municipal de Política Cultural, primeiro uma breve contextualização. O nosso conselho, esse ano, ele completa 9 anos de existência. A lei do conselho, ela vai fazer 10 anos, ela é uma lei de 2010, e ele surgiu de uma mobilização intensa no período de vários setores, inclusive da dança, quando nós conseguimos aprovar a legislação. Então, hoje em 2020, o atual estado da arte, ele diz respeito a um conselho que está retomando atividades, até por um certo desinteresse da gestão pública. Para ter uma ideia, no mês passado, o Conselho Municipal de Política Cultural atingiu a sua 4ª reunião em 4 anos, sendo que 3 delas foram esse ano, pós-pandemia, e a outra reunião foi anterior a isso, anterior a 2019, quando ainda havia uma outra gestão do Conselho, da sociedade civil, que em 2019, no começo do ano, teve seu mandato, o mandato expirou, e aí havia uma necessidade de eleição, mas ficou um interregno aí de abril a setembro, salvo engano, no ano passado. Por uma pressão da sociedade civil, surgiu o fórum eletivo, foi eleito o conselho, uma eleição que teve certas dificuldades. Hoje o nosso conselho tem alguns conselheiros que têm ligação direta com o poder público, que não poderia acontecer de forma alguma, mas infelizmente tem acontecido. E ele ficou de setembro, ele ficou para ser empossado de setembro para acontecer a posse somente agora em junho, salvo engano, junho. Então você vê que as coisas foram um pouco devagar. E eu retomei um pouquinho essa fala do início do conselho para te dizer que não existe uma setorial específica em dança. Na época, não existe nenhuma cadeira específica de dança no conselho, existe uma cadeira de artes cênicas e contação de histórias. Porque na época, e isso em 2010, 2011, nós tínhamos uma ideia de fazer um conselho mais enxuto, de maneira a torná-lo mais eficaz. Então, aglutinou-se várias cadeiras, como, por exemplo, artes cênicas foi uma delas, colocamos junto audiovisual e artes visuais, literatura, memória e patrimônio. Então, esse é um dos desafios, inclusive, para o próximo ano, da organização da sociedade civil, especificamente do setor da dança, é desdobrar esse conselho, alterar a lei, é atualizar aquilo que a gente fez há 10 anos e que hoje já não cabe mais nesse nosso contexto. Eu penso que o diálogo ele foi se fragilizando com o passar do tempo. Não que tenha, em algum momento ele tenha estado ideal, de forma alguma. Porém, eu não consigo dissociar o que nós estamos passando hoje na cultura de um contexto mais geral, de um contexto da política estadual e da política nacional. Então, vivemos como um todo um momento dessa conflagração da sociedade como se fôssemos inimigos mortais, uma polarização ideológica e um retrocesso do ponto de vista de políticas públicas já conquistadas e constituídas. Eu não entro no mérito político-partidário, porque não é o caso, mas é inegável que os anos de governo anteriores a 2016, anteriores ao impeachment, trouxeram um grande desenvolvimento social e sociocultural. Quem é da área sabe que eu estou falando, que havia... E, claro, e também impulsionado por um momento do Brasil muito interessante também, com crescimento, etc. e tal, todo um contexto geopolítico, mas que fez com que nós tivéssemos algumas conquistas, destacando... Eu sou do movimento dos pontos de cultura, eu faço parte da rede estadual, então os pontos de cultura são um ganho desse período, as conferências, o plano... Então, nós tínhamos já uma articulação. Lages não era diferente, tanto é que na minha fala anterior eu comentei, né? Em 2010 o Conselho surgiu. Ele surge muito na esteira também desse fortalecimento das políticas públicas. E aí, pós 2016, quando houve esse recrudescimento social e quando houve essa polarização e essa desvalorização do fazer artístico mesmo, é bom lembrar que a arte, a cultura entrou na campanha política presidencial de uma maneira muito pejorativa, com demonização da classe. Não foi diferente nos municípios e estados. Então, em Lages também isso aconteceu. Aconteceu de que o poder público, ele, por um viés mais conservador também, ele não acha importante fazer esse diálogo com a sociedade civil, e a sociedade civil também se vê um pouco retraída no sentido de não conseguir se mobilizar o suficiente
para fazer valer aquilo que minimamente estava na lei. Então, isso é uma dificuldade que nós estamos tendo. E é um reflexo, na verdade, do que tem acontecido no Brasil, né? E o Fórum, ele acaba sendo uma organização que tenta fazer esse papel de mobilização que você comenta. E, de fato, acho que o problema está exatamente naquilo que você aponta, é nesse sentimento de pertença. Ou seja, por outro lado, e aí é uma crítica que eu acho que nós, artistas, como classe, temos de nos fazer, é até que ponto que nós conseguimos mobilizar socialmente as camadas da população para que elas possam entender da necessidade e da importância do que a gente faz, não só para nós, mas para eles. Então, eu acho que esse desafio, ele transcende o desafio do conselho. O conselho acaba sendo uma expressão do quão você é organizado ou desorganizado. Então, o conselheiro em si, ele está na ponta de lança, ele está lá para sentar com o gestor. O que nós estamos tentando fazer agora, pelo fórum, e eu acho que o Cultura Movimenta também atua nesse sentido, é de conseguir criar uma base social que dê segurança, que dê subsídio e que estabeleça um mecanismo de cobrança e controle para esse conselheiro. Para que, por um lado, ele não se sinta solitário, no sentido de que ele tenha demandas concretas para levar para as reuniões, para o poder público, e, por outro lado, ele não se veja na necessidade de representar a si mesmo, porque ele olha para uma base e essa base não existe. Então, eu acho que essas duas questões, elas são importantes para conseguir fazer com que as políticas públicas funcionem. E o que eu percebo, eu acho que é importante pontuar que a dança aqui em Lages, acho que em outros municípios também, mas eu acho importante pontuar que aqui nós temos esse movimento da dança vinculado às escolas de dança do município, que é um movimento bastante forte, com diversas escolas, bastante organizado. Nós temos também um movimento da dança tradicional, da dança folclórica, que é representada pelos centros de tradição gaúcha, que tem outras especificidades, ele tem uma característica de trabalhar nesse viés da dança folclórica, mas não nessa preocupação de uma perspectiva profissional, ou até, digamos assim, de um desenvolvimento de linguagem estética, porque a linguagem já está estabelecida nos próprios parâmetros da dança folclórica. E nós temos algo que para mim é novo aqui em Lages, que é esse movimento mais de rua. Mas é um movimento mais de rua que supera aquilo que a gente conhecia, pelo menos aqui era muito famoso, ainda é, né? O street dance, que é uma ideia um pouco, talvez não sei exatamente o termo, né? Mas é um hip hop, era pelo menos, né? Era uma estética, uma exacerbação da estética do hip hop, digamos assim, não era de fato um movimento. E eu percebo que de um tempo para cá, o movimento hip hop em Lages, com a dança de rua, ele tem se desenvolvido mais. Mas confesso que ainda não vi esse movimento dialogar com os outros dois movimentos, da dança tradicional e também do movimento das escolas de dança. O que acontece que agora na pandemia, como você já colocou nos outros municípios, aqui também acho que a própria necessidade e também, por outro lado, essa facilidade de diálogo por meio de salas virtuais fez com que houvesse uma certa aglutinação. Essa aglutinação ela se expressou lá no Fórum Permanente de Cultura e da Arte de Lages. O que eu percebo é que a Fundação Cultural ela agiu nesse último período numa proposta de execução da política interna do que externa. No que eu quero dizer com isso? Que no caso da dança especificamente, houve um aporte, uma ampliação dos projetos que a própria Escola de Artes promovia, dentre vários cursos, e deles as danças, diversos cursos de dança que eles oferecem. No sentido de editais públicos, aí, tanto para a dança quanto para qualquer outro segmento artístico e cultural de Lages, não houve edital. Como eu falei no começo da minha apresentação, eu participei de uma gestão pública de 13 a 16, que foi uma gestão que lançou o primeiro edital de incentivo, o primeiro edital do Fundo Municipal de Cultura de Lages. A gente regulamentou o fundo e lançou o edital. Só que, por uma série de problemas que transcenderam a própria pasta, nós tivemos uma gestão com dificuldades de afastamento de prefeito, retorno de prefeito, nós não conseguimos pagar a totalidade dos prêmios. Então, isso foi um déficit, foi um passivo que a gestão que eu participei deixou.
E esse passivo, infelizmente, acabou sendo uma espécie de desculpa para dizer, olha, enquanto não pagar aquele, a gente não lança outro. Alguma coisa nesse sentido. Então, infelizmente, houve uma descontinuidade da política pública. O que é uma pena, porque, no fundo, é importante que a política continuasse, independente de quem esteja à frente dessa política pública, que é tão importante. E aí a gente estava tentando recuperar já um déficit de uns 10, 15 anos atrás, porque basta lembrar quando o Joinville, quando Itajaí, quando Jaraguá do Sul começou a ter edital de incentivo à cultura, Chapecó tem edital de incentivo à cultura, Bombinhas tem edital de incentivo, nossa, diversos municípios catarinenses têm. E nós, infelizmente, não conseguimos chegar ainda em ter o edital plenamente funcionando, o fundo plenamente funcionando, e dar esse suporte, né? Então, eu hoje não vejo, eu não consigo ver essas ações formativas, eu também não consigo enxergar, e acho isso uma pena, uma transversalização maior entre as ações de dança com as ações de educação, que tradicionalmente sempre interagem bem. E elas não tenho visto essa interação nos últimos períodos. Então, isso para mim se expressa pela ausência mesmo, tanto de processos formativos quanto de processos de difusão, festivais, mostras. Como eu comentei para você anteriormente, no setor que é mais organizado, que é o setor das escolas, eu vejo, todo ano eu vejo os festivais, a Karen Cris faz o festival da escola dela, eu vejo o Sesc fazendo o festival, a Liege dá aula no Sesc, fazendo o festival ou mostra da produção que eles conseguiram com os alunos, a própria Escola de Artes também faz. Agora, para além dessa, digamos assim, para além dessas micro bolhas, eu não consigo enxergar que o movimento consiga criar uma pauta única para que toda a classe consiga se beneficiar, consiga ter acesso. Mas eu volto naquele ponto, né? Como as políticas são espaçadas, né? Além de não haver, ou de haver com pouca frequência, demora muito até uma coisa acontecer na outra, realmente dificultando tanto essa continuidade quanto a criação de uma cadeia produtiva, né? Eu lembro que na época que eu estava na fundação, e até hoje eu me preocupo, não é só porque eu saí de lá que eu deixo de me preocupar, mas eu fico pensando, eu olhava as crianças apresentando e penso, se algum deles quiser ser bailarino, se algum deles quiser ser ator, o que é que a gente oferece depois da escola de artes? Então, se não houvesse Aldir Blanc, talvez não houvesse uma mobilização do poder público hoje, no sentido de que, inclusive, tem um mapa cultural local, um cadastramento de artistas. Existiu algum tipo de movimento. Antes disso, nós tentamos, aí não existia nem Fórum Permanente de Cultura e Arte de Lages. E sobre o tema educação, eu queria acrescentar ali que naquele dia a gente podia colocar também que aqui em Lages há um movimento de professores de dança dentro das escolas públicas. Tem um trabalho da Diana De Martini, que chegou do Espírito Santo, acho que uns 3 anos atrás, bem interessante, com a garotada dentro da escola. Um trabalho voluntário, né? Bem bacana. E tem outras pessoas também que fazem, né, esse trabalho. Eu queria dar uma pontuada também, que aqui em Lages tem uma expressão mesmo tímida de dança afro, né? A gente tem o Ponto de Cultura, o Batalá, que trabalhava, eu acho que agora eles estão um pouquinho parados, né? Mas a dança afro. E através dos grupos de capoeira também, eu não sei se o maculelê e o samba de roda também podem ser incluídos como danças Sim. populares, né? Sim. E aí a gente tem essa expressão mesmo que tímida em Lages, mas a gente tem. Eu vejo assim como artista e arte educadora, essa coisa de assim, o que a gente está oferecendo para as crianças. É muito bacana você ter uma escola de formação, de uma escola onde as crianças possam ter acesso, que não é bem o caso da escola da Fundação Cultural, porque por mais esforço que a prefeitura faça, ela ainda não é abrangente, né? E eu sempre, como educadora, a gente entende que, e foi uma fala da Karen também, que é preciso democratizar mais a dança e entender a dança como algo necessário para a educação e a transformação do ser humano. E é preciso também um respeito profundo à diversidade. Né? Porque quando se fala em dança, se remete a balé, né, assim, aos grupos mais instituídos, né? E aquele pequeno grupo, até a gente está comentando bastante isso, aquele pequeno grupo dentro do município, dentro de escolas municipais, e de grupos menores, eles não têm
não têm sido vistos, né? Então, a gente quer remeter algumas coisas nesse sentido. Acho que é importante a gente pensar, e nos pontos de cultura a gente está com essa reflexão agora, de nos enxergar como movimento social, além de nos enxergar como movimento artístico. Nós somos um movimento social. Então, como movimento social, uma lição que os movimentos sociais históricos brasileiros nos dão é de que o movimento se fortalece à medida que ele se encontra, que ele convive. Os movimentos que não convivem juntos, eles tendem a se esfacelar. Então, isso explica muito o estado das coisas, tanto para o teatro, aqui em Lages, sou do teatro, quanto para a dança, quando eu ouço esse feedback de que às vezes as mobilizações não acontecem tanto, né? O que, de forma alguma, não indica que não haja uma potência. Existe uma potência, só que essa potência ela acaba não se encontrando para fazer com que isso se torne uma massa, não gere uma massa crítica, né? Então, eu acho que é super importante isso. É importante a gente se encontrar, se enxergar como movimento social, se encontrar, portanto, e tratar de trabalhar com fruição, porque hoje também, retomando uma fala da Letícia, que ela comentou com relação à diversidade, eu não me enxergo mais produzindo ou mobilizando sem considerar pautas antirracistas, sem considerar pautas da diversidade, das sexualidades e da questão mesmo da questão de igualdade social, da questão de direitos humanos, todas essas pautas que a gente vem sendo massacrado nesses últimos tempos, e me parece que, para mim, é impossível, para mim, estou falando de mim, produzir daqui para frente sem levar isso em conta. Eu acho, para mim, é impossível. E principalmente que consiga fazer com que o trabalho chegue nas pessoas, ou seja, estimular de alguma maneira a fruição, que haja fruição pelos grupos de capoeira, como citou a Maria Fernandes, por dança afro, pelas escolas de balé, para que de fato a gente consiga, pelos CTGs, a gente consiga minimamente ter uma sustentação daquilo que a gente faça.